Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se O Pão da Vida. O Pão da Vida. Irmãos queridos, quem é o Pão da Vida? É Jesus Cristo, nosso Senhor, queridos irmãos. Jesus, antes de passar pela crucificação, pelas dores, ele reuniu seus apóstolos e realizou uma santa ceia, partindo o pão, distribuindo aos seus apóstolos, pegando do cálice, distribuindo aos seus apóstolos e dizendo a eles para fazer isso sempre em sua memória, até que ele venha. E é assim que está escrito, queridos irmãos, na palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 6, a partir dos versículos 30 a 35, está escrito assim: Eles perguntaram: Que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em ti, Jesus? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Versículos 51 a 58. Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que me enviou, eu vivo por meio do Pai. Assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Amém. Irmãos queridos, Jesus está falando que ele é o pão da vida. É o pão vivo que desceu do céu. Ele dá exemplo para nós, enquanto ele não volta para nós, para que nós realizamos a Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor, através da hóstia, através do pão, através do cálice. É o vinho, mas sem álcool. É a representação do pão, o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, a sua carne. E do cálice, o sangue de Cristo, o sangue
de nosso Senhor. Ele diz que Ele é o alimento para nós. Ele é o pão que sustenta a nossa alma, que dá força para nós, que dá o alimento para nós. E Ele coloca o pão e o cálice como símbolo, para que a gente sempre esteja recordando o Senhor Jesus, o corpo dele, a carne dele, o sangue dele, até que ele volte para nós, até que ele venha. Irmãos queridos, mas Jesus diz mais ainda, além da Santa Ceia, além da Eucaristia, ele diz assim: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Então, não é só no pão ou no cálice, queridos irmãos. É na oração, é na presença que você se liga com Jesus. Ele está presente. Jesus disse aos seus apóstolos que ele estará presente com eles de geração em geração, todos os tempos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque a presença do Senhor está junto. Porque Jesus vive e Jesus é Espírito, Jesus não está em nenhum objeto. Ele é Espírito. Ele é o Filho de Deus, que também é Espírito. Você quer ter uma comunhão com Jesus? Não é só na Santa Ceia ou na Eucaristia. A comunhão verdadeira com o Senhor Jesus é você estar presente com Ele em espírito e verdade, em oração, abrindo o teu coração para Jesus. Aí você vai se alimentar do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, porque Ele estará presente junto de você, junto com o Espírito Santo. Entendam isso, irmãos queridos. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a nossa salvação, a única. Ele é o único redentor, o único mediador entre Deus e a humanidade. E Ele é Espírito. E nós devemos adorá-lo em espírito e verdade. E digo mais ainda a vocês: não precisa estar em 2 ou 3 ou mais se reunidos em nome de Jesus. Basta você estar reunido em nome de Jesus, na presença de Jesus, e Ele chega em você. Porque Ele te ama e Ele te prometeu isso. Entrega a tua vida para Jesus. Viva Jesus. Se alimenta de Jesus. E Ele vem e te salva. Amém.